Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Eu quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias para que nós possamos pensar aí no ano novo que está chegando, um tempo de esperanças a despeito de várias questões que nós estamos vivendo e vamos começar a viver agora. Mas é um tempo que o Senhor tem chamado a tua igreja para alargar as suas tendas. Deus sempre chama a tua igreja para aumentar o seu trabalho. Eu achei que hoje nós teríamos a retrospectiva, mas está disponível lá no YouTube, no canal da igreja, e a gente fica impressionado o quanto a igreja trabalhou. O quanto a igreja se empenhou com o intuito de levar o evangelho de Jesus a várias pessoas. Esse é o nosso intuito. Nós adoramos a Deus quando nós compartilhamos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E quando você pensa, pelo menos nos 3 últimos anos que nós enfrentamos e passamos, nós intensificamos nosso tempo de oração com Deus como igreja. Nós intensificamos e aprofundamos muito as mensagens, os pastores se empenharam nas mensagens, a escola bíblica dominical se empenhou no estudo da palavra de Deus para que a igreja pudesse acordar para esse momento difícil que que a gente vem vivendo, nos últimos 3 anos. E fica uma pergunta: o quanto você conseguiu se aproximar de Deus nesse último ano? Vamos pensar no último ano. Se nós fôssemos medir aqui o nosso nível de maturidade, será que nós poderíamos colocar aqui existe um manômetro, um medidor de maturidade, você pudesse então medir o seu nível de maturidade e de comunhão com Deus, quanto que aumentou esse nível de maturidade, de comunhão com Deus na sua vida, para que você possa, então, começar o ano de 2023 abençoado. Porque nós precisamos deixar muito claro que se nós queremos ter um ano abençoador, um 2023 extraordinário, com a mão do Senhor sobre a nossa vida, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus. E isso só é possível e só será possível se nós tivermos mais intimidade com o Senhor. Pensando nisso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Nós temos aqui o livro de Samuel, que traz em destaque a vida de 3 pessoas, 3 personagens. Nós temos a história de Samuel, que era o último juiz de Israel, Saul, que era o primeiro rei de Israel, e temos a história de Davi, e ela vai se prolongar um pouco mais aqui, dizendo sobre uma dinastia que vai prosseguir por mais de 300 anos, a dinastia de Davi. Mas nós temos também aqui o destaque da infância de Davi, que era um adolescente pastor, que pastoreava ovelhas e era embora fosse um menino macho. Um homem com todas as letras, porque ele enfrentou um leão, enfrentou um urso para livrar as suas ovelhas. E ele fez o papel de pastor, buscando a Deus, sendo sincero com Deus, sempre tendo comunhão com Deus. Também era um poeta, escreveu muitos poemas, também era músico, tocava sua harpa, e Deus usou a vida de Davi para que ele pudesse tocar a harpa e acalmar o coração conturbado do rei Saul. Também foi usado por Deus para enfrentar um gigante e venceu esse gigante, não pela sua própria força, mas foi em nome do Senhor e conseguiu vencer aquele gigante. Foi ungido rei, e a princípio foi ungido rei
de Judá, mas depois, aqui no capítulo 5, você verá que ele foi ungido rei de Israel, e ele, então, teve vários momentos abençoadores na sua vida. Mas também nós sabemos, pela história de Davi, que ele foi um homem mentiroso, foi um homem adúltero, foi um assassino. E é interessante que você olha a vida desses homens, desses personagens bíblicos, e Deus não faz nenhuma questão de esconder a limitação, a falha e o pecado desses homens. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para mim e para você que são pessoas como eu e você. Pessoas que somos passíveis de erros, mas também somos pessoas passíveis de fazer a vontade de Deus, com disposição de sermos abençoados por Deus e poder, então, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas o que nós notamos na vida de Davi é um crescimento, um amadurecimento na sua comunhão com Deus. Por conta disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor para nós. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Verso 12. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos abençoe e que tão somente aquilo que o Senhor deseja seja explanado nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos aqui nesse texto 3 lições importantíssimas se eu e você queremos ter um 2023 abençoado. Se nós queremos que realmente, a despeito de qualquer situação e de qualquer coisa, nós possamos ter um final de ano, chegar no final de ano de 2023, dizer: realmente o Senhor abençoou a nossa casa, realmente o Senhor abençoou a nossa vida. Para que isso possa ser realidade para nós, nós precisamos aprender a primeira lição com Davi, que nos ensina nesse texto. Só seremos abençoados com a presença de Deus. Não tem outra forma de nós sermos abençoados se a presença de Deus não for
realidade na nossa casa, na nossa vida. Davi, ele convoca, não só ele vai somente ele, ou com uma guarda, mas ele convoca 30.000 homens. 30.000. Ele tinha muito mais. Mas ele convoca 30.000 homens para buscar a arca. Porque ele compreende que a arca de Deus deve ser trazida para a sua presença, mas todos que estão à sua volta precisam também ter a mesma disposição de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, se queremos que Deus possa abençoar a nossa vida. E Davi tinha esta consciência de saber e estar crescendo e aprendendo que ele agora é rei de Israel e ele não conseguiria guardar, conduzir o povo de Israel sem a presença de Deus. Por isso que ele pensa, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar a arca, porque a arca representava a presença de Deus. E por isso que ele vai convocar as pessoas ali ao seu lado, vai convocar o seu povo e vai dizer, olha, vamos buscar a arca de Deus para que nós possamos ser abençoados. A arca era um símbolo. Ela simbolizava a presença de Deus. Quando nós pensamos, vamos trazer a presença de Deus para nós, vamos trazer a arca para o nosso meio, Davi estava dizendo, porque era o que continha na arca, que era a vara de Arão, era a condução do Senhor, era as tábuas da lei, era a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, era o maná que o povo recebeu no deserto, que representa o sustento, a provisão de Deus. Por isso que quando nós pensamos em trazer a presença de Deus para a nossa vida, significa se aproximar de Deus, significa conhecer a vontade do Senhor, significa buscar a presença de Deus para que nós possamos aprender da palavra de Deus, aprender daquilo que o Senhor tem para nós, depender de Deus na nossa provisão e ser dirigidos e guiados pelo nosso Senhor. Trazer a arca da aliança para a presença de Israel significa uma atitude de intimidade e amadurecimento. Significa que quando nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos a palavra de Deus, e nós não podemos fazer isso como um amuleto, nós distribuímos Bíblias, damos Bíblias de presente, e o intuito é que as pessoas possam ler a Bíblia. Quando nós distribuímos, a semana passada, a palavra de Deus e demos aqui na nossa região, eu dei para uma pessoa, a pessoa disse o seguinte, pega ela e abre no Salmo 91 e deixa em cima ali da mesinha. Eu falei, não vai adiantar. Você tem que ler a Bíblia. Você pode rabiscar, você pode anotar, fazer anotações. Olha, pode marcar. Não é pecado, não é pecado, não. Você precisa fazer isso. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para que você seja abençoado. Ela não pode ser usada como um amuleto, porque ela não é um amuleto. Se você não usar ela, a única coisa que ela vai fazer é criar poeira, é amarelar. Mas você precisa ler, degustar, buscar, orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para entender a sua palavra. É assim que nós buscamos a Deus. E buscamos ter intimidade, porque é a partir da leitura das Escrituras que nós vamos crescer, amadurecer, e nós vamos aprender algo muito importante para 2023. É aquilo que Jesus vai dizer para nós, lá em João 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aí nós crescemos. Nós aprendemos que se Jesus não tiver nesse negócio, nada vai dar certo. Nós precisamos trazer a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus possa realmente ser instrumento de transformação da nossa vida. Jesus ensina que o discípulo que está amadurecendo e sabe que precisa caminhar com Deus, sabe que precisa crescer nesse processo de conhecer a vontade de Deus, e isso só é possível quando nós buscamos
Deus e trazemos Ele para a nossa vida. Trazemos Ele para a nossa casa. Trazemos Ele para a nossa presença. Por isso que Davi tinha consciência, se eu quero conduzir esse povo, eu preciso da arca junto de mim, porque a arca representa a presença de Deus na nossa vida. Primeira lição, buscar a presença de Deus. Segunda lição, e aqui algo muito sério que nós aprendemos aqui, que está registrada a partir do verso 3. Servir ao Senhor não é servir de qualquer maneira. Veja só o que diz o verso 3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiós, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça e levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca de Davi. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Dá dó de Uzá. Eu fiquei com dó de Uzá. E eu ficava, mas que coisa, né? Uzá estava numa boa vontade, pastor André. A arca foi cair, o que ele foi fazer? Eu não vou deixar, imagina se eu vou deixar a arca cair. Eu vou segurar a arca. Ele foi fulminado. Morreu na hora. Davi mandou fazer uma carroça nova. Uma carroça novinha. Ninguém usou a carroça. Vamos usar a carroça nova. Provavelmente, com certeza, eram bois perfeitos, sem nenhum defeito, aparentemente. E por que então que Deus fulminou Uzá? Porque essa não era a ordem de Deus. Não era a ordem de Deus carregar a arca de Deus numa carroça. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Em Êxodo 37, Bezalel constrói a arca. E é interessante que ele constrói a arca com medidas exatas. Eu peguei lá na sala do Éden, depois eu devolvo o Éden, fique tranquilo, a trena dele. E a arca de Deus, eu estava medindo a arca. A arca de Deus, ela tinha 1,10 m, olha só. Eu faria com 1,50 m, porque ficaria mais parruda, mais bonita. Mas Deus mandou fazer a arca com 1,10 m. Isso aqui, ó. 1,10 m. Não é 1 metro nem 1,50 m. É 1,10 m. Por quê? Não sei. E ele mandou fazer também essa arca com 66 de largura, que é exatamente isso aqui, e 66 de altura, que é exatamente isso aqui. Eu faria maior, para ficar um negócio mais imponente. E na arca estava colocado 4 argolas de ouro nas suas extremidades. 2 aqui e 2 aqui. E foi feito um varão de acácia revestida de ouro, que era para ser carregado não em carroças de boi, mas em ombros humanos. Era uma ordem de Deus. Moisés, quando recebe a arca, no capítulo 7 do livro de Números, ele diz o seguinte: não era para carregar em carroça de boi os utensílios sagrados. Davi sabia. Uzá também sabia. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Por mais que as nossas intenções sejam boas, por mais que as nossas intenções sejam de fazer a vontade do Senhor,
se ela não estiver de acordo com a vontade do Senhor, nós afrontamos a Deus. Se Bezalel fizesse a arca com 1 metro e não 1,10 m, ele não seria aceito. A sua obra não seria aceita. Por que que Deus manda dar medidas exatas? Nós aprendemos algo importante. Deus é quem manda e nós obedecemos. Deus sabe o que é melhor. Existem 2 formas de fazer a vontade de Deus: do jeito de Deus e do jeito nosso. E nós aprendemos que nós precisamos fazer a vontade de Deus da forma que Deus quer. Muita gente, mas é muita gente, que talvez até com bom coração, até com boas intenções, está querendo fazer a vontade de Deus, mas quer adequar a vontade de Deus de uma forma para que possa abraçar o mundo. Talvez atualizando, talvez dizendo que vamos tirar a palavra branco, porque é um negócio que agora não se pode dizer mais, porque dá uma conotação de racismo. As pessoas vão querendo, talvez, eu creio que não, mas talvez até por boa vontade, querendo arregimentar mais pessoas, mas fora da vontade do Senhor. E isso é afronta a Deus. Nós afrontamos a Deus quando nós trocamos a verdade de Deus pela mentira. É assim que diz o livro de Romanos, capítulo 1. Nós afrontamos a Deus quando nós afastamos daquilo que Ele mandou nós fazemos, da forma que Ele mandou nós fazemos, para fazermos as coisas de acordo com a nossa forma. Não, a minha vida vai ser conduzida assim. Assim como a Bíblia diz, eu não aceito, eu não quero, vai ser do meu jeito. Não adianta. Um dia a conta chega. E quando a conta chega, nós vamos ter que pagar. Uzá pagou. E a responsabilidade foi de Davi. O mesmo pastor que protegeu as ovelhas, foi o mesmo pastor que sacrificou a ovelha por conta do seu pecado. E nós precisamos observar na palavra de Deus algo muito importante. Gálatas 6,7 nos diz: de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa plantar, ela vai colher. Se nós queremos, como igreja de Jesus, ter uma vida abençoada, ter um 2023 abençoado, nós temos que procurar na nossa comunhão com Deus, mas de uma forma intencional. Não no automático. Mas ler a Bíblia e observar o que exatamente o Senhor quer que nós façamos. E Davi fez isso. No capítulo 5, ele foi enfrentar os filisteus, ele orou ao Senhor, falou: o Senhor vai estar comigo nessa empreitada? Porque se o Senhor não tiver, eu não vou. E Deus disse: eu estou contigo, vai lá que eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. E Deus entregou os filisteus nas mãos de Davi. Mas em algum momento na caminhada de Davi, talvez em algum momento na sua vida, de servir a Deus e fazer as coisas para Deus, foi levando as coisas tão no automático, que pensou: vamos levar na carroça mesmo. E esquece de observar. E às vezes nós fazemos isso. Ligamos o automático da vida cristã e vamos caminhando de uma forma mais tranquila, mais fácil, e esquecemos de observar a palavra do Senhor para a nossa vida. Segunda lição: não se deve servir ao Senhor de qualquer maneira. Terceira lição: reconhecer o erro e recomeçar novamente com Deus. Veja só o que vai dizer o texto. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Davi era um tremendo pecador, como eu e você. Mas Davi tinha uma profunda compreensão de arrependimento. Na mesma hora que ele errou,
Sabe o que ele fez? Eu não sou digno de levar a arca de Deus. Eu vou deixá-la na casa de Obed-edom. Mais importante do que errar é nós reconhecermos o erro e voltar atrás. Pedir perdão a Deus e caminhar novamente da forma com que o Senhor quer que nós possamos caminhar. Ele acaba de errar, mas ele reconhece: eu não sou digno de carregar a arca de Deus. O discípulo maduro, ele vai errar, porque nós vamos errar. Mas a mesma disposição que nós temos de errar, nós teremos a disposição de reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Dizer: Senhor, eu pisei na bola, me perdoa, eu quero começar de novo. E Deus é o Deus do recomeço. Glória a Deus por isso. Porque Ele está disposto a nos perdoar e nos ajudar na nossa caminhada. Maturidade significa que ao errarmos, nós vamos buscar sempre o arrependimento e a mudança das nossas atitudes. É como se você olhasse uma criancinha que, ainda mais quando tem irmão, faz uma arte. O que é que nós fazemos? Eu tive 5 irmãos. Lá todo mundo era fera em fazer isso. Ainda mais eu que tinha gêmeos, a culpa é sempre do outro. Mas foi ele. Eu vou falar: não foi ele, foi o outro. E o outro falou: não, foi ele. Então isso era muito comum. Mas era coisa de imaturos, né? Eu lembro quando adolescente, meu irmão arrumou uma briga na escola, eu topei com a pessoa com a briga na escola dentro do ônibus. E eu apanhei porque eu era parecido com meu irmão. Sempre é o outro que leva a culpa. Mas isso é imaturidade. Mas a gente acha que imaturidade só acontece com quem é criança. Mas não é não. Imaturidade não quer dizer com idade. Tem gente adulta, tem gente já quase idosa, que está pondo a culpa nos outros por conta da sua vida que está dando errado. Tem gente que acha que o casamento está errado porque a culpa é do outro. E o outro fala: a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Tem gente que deixou de vir à igreja porque a culpa é de alguém, talvez, que pisou no seu pé. Ou talvez que passou e não cumprimentou você. Você cumprimentou, a pessoa não viu, então a pessoa: eu não venho mais na igreja. Ou talvez porque nós somos confrontados com o nosso erro e nós não aceitamos. Olha, eu achei que a igreja ia amar mais e julgar menos. Então, o título hoje é amor. Nós vamos amar. Nós não vamos confrontar. Confrontar não é amar. Sendo que é o contrário. Jesus nos ama, mas Ele nos confronta. Eu não te condeno, mas vai e não peque mais. A partir do momento em que nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso pecado, nós seremos abençoados. E isso é tão verdade que quando você olha o texto, verso 11 e o verso 12, diz o seguinte: assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Mais uma vez, fiquei com o dó de Obed-edom. Eu faria um muro, falar: daqui vocês não tiram a arca. Imagina, ela está abençoando a minha vida, ela abençoou a vida da minha família. Como que você vai tirar a arca daqui? Como você vai tirar? Veja só, Davi se alegrou porque ele viu que foi a aprovação de Deus. A arca está na casa de Obed-edom, e é tão interessante que as bênçãos na casa de Obed-edom não ficou só dentro da casa dele. Todo mundo em redor da sua casa viu como foi abençoado a vida de Obed-edom e toda a sua casa. Quando eu li esse texto, eu falei assim: Senhor, não tira a arca daqui não.
Que bom que Jesus veio. Que bom que Jesus morreu. Porque no momento em que ele morreu, o véu se rasgou. E a presença de Deus está para sempre na nossa vida e no nosso coração, pela instrumentalidade do seu Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a bênção de Deus e a arca de Deus. Nós não estamos dizendo para quando você sair daqui a semana, comprar uma réplica da arca e levar para sua casa, não. Nada disso. Isso é idolatria. Mas você orar, buscar a Deus, trazer para dentro da sua casa, da sua vida, a presença de Deus. Porque se você fizer isso, e trazer a presença de Deus para a sua casa, a sua família vai ser abençoada. Os seus filhos vão ser abençoados. O seu casamento vai ser restaurado, vai ser abençoado. O seu trabalho vai ser abençoado, a sua empresa vai ser abençoada. Aquele pecado que te atormenta, aquele vício que corrói você, Deus vai tirar isso de você. Mas você precisa trazer a arca de Deus para dentro da sua vida. Palavra de Deus, oração, direção de Deus e provisão de Deus. Se nós agimos como Davi agiu, nós vamos ser abençoados. Terceira e última lição: reconhecer o erro e colocar Deus novamente no centro da nossa vida. Talvez você não tenha convidado e permitido que Deus entre na sua casa. Ou senão, quando Deus entra, você coloca Ele para sentar na sala. Na sala é visita. Quem a gente ama, a gente leva lá para a cozinha, para sentar na mesa. Esse ano novo e Natal foi assim, né? A gente levou pessoas que nós amamos para casa e vamos sentar, vamos comer, vamos conversar. É o melhor lugar da casa, é a cozinha. Até para ler a Bíblia, né, pastor? Faz um café lá de madrugada e faz as orações ali com os irmãos, porque é o melhor lugar. E Jesus tem que sentar, e Ele não pode sentar em qualquer cadeira, não. Ele tem que sentar à cabeceira, porque na cabeceira senta quem paga a conta. E se nós queremos que o Senhor tome conta da nossa vida, é Ele que tem que pagar a conta. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Eu quero convidar você, nesta noite, a refletir. Você que está aqui, você que está em casa. Talvez você possa pensar: olha, pastor, eu não sei como Jesus pode entrar na minha vida, porque eu não sei nem como fazê-lo. Se você não sabe como fazê-lo e você não tem Jesus na sua vida, você pode fazer uma oração de confissão de pecados. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Se você quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, deixar Jesus conduzir a sua vida, ore assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, mas nesta noite eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor. Que Ele possa, ó Deus, conduzir a minha vida. Que Ele possa me dar comunhão com a Tua palavra. Que Ele possa dirigir a minha vida e sustentar e prover todas as minhas necessidades, Senhor. Eu recebo Jesus como Salvador, em nome de Jesus. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você que está em casa fez essa oração, entre na descrição do link, coloque o seu contato. Nós vamos orar com você, nós queremos ajudar você nesta caminhada em que você aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Se alguém aqui que está aqui nesta noite, presente aqui, quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque ainda não fez, levante uma das suas mãos, eu gostaria de orar com você. Agora você que está aqui, é crente, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e tem entendido que não tem deixado o Senhor controlar a sua vida, e você precisa crescer, você precisa amadurecer,
mas também para que o Senhor possa agir cada vez mais através da sua vida e na sua vida. Eu já estou em pé. Eu quero convidar você que fique em pé, para que nós, nessa ação, você está dizendo: Senhor, toma mais conta da minha vida, Pai. Ajuda-me nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, para que o ano de 2023, não importa quem vai governar este mundo, não importa quem vai governar esta nação, quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, Tu vês a vida de cada pessoa que está aqui, que nos levantamos, ó Deus, e pedimos: tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos, capacita-nos a fazer cada vez mais a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua palavra com mais intensidade este ano, Senhor. Que nós possamos buscar um relacionamento com o Senhor intencional, querendo realmente conhecer qual a Sua vontade, porque queremos fazê-la de acordo com aquilo que o Senhor quer, não da nossa forma. E sustenta-nos, Senhor, na nossa caminhada em 2023, porque assim saberemos que seremos plenamente abençoados. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.